Bom, pessoal, vamos falar hoje de uma de uma doença que ela é super rara, mas ela já é bem antiga, que é o TDI, transtorno dissociativo de identidade, né, pessoal? Ela é bem rara, muito rara mesmo, tá? Muito difícil de acontecer e que muitas pessoas após o filme que surgiu aí, saiu no cinema, o Fragmentado, que é um ótimo filme, né? Que tem outras versões falando sobre o mesmo assunto, com um ótimo ator. O que acontece? Aí surgiu muitas polêmicas, surgiu a moça do Fantástico falando sobre fragmentação na psique, né? Na psique. O que acontece é o seguinte, o problema psicológico do TDI, que antigamente, pessoal, era chamado de múltiplas personalidades, na verdade, passou a se chamar TDI, né? É esse transtorno aí. Lembrando que para ter esse diagnóstico a pessoa tem que ter duas ou mais personalidades. Não é um transtorno comum, tá? Muitas das vezes as pessoas confundem esse transtorno, tá? Ele pode ser uma pessoa que está sofrendo com problema de mitomaníaca, tá? Pessoa mitomaníaca ou narcisista, né? E confundir com esse transtorno, tá, pessoal? Esse transtorno aí, a pessoa não se lembra da personalidade que assume a sua própria personalidade, né? Que sempre tem uma no comando, que controla, né? Que manda, mas que uma não lembra do que a outra faz, né? Não tem esse autocontrole como no cinema. O cinema costuma enfatizar muito isso aí. E o que acontece? Esse problema de TDI aí, em primeiro lugar, se você faz tratamento aí, tá fazendo tem algum problema e não tá fazendo tratamento, eu aconselho a sair do vídeo. Não é um vídeo para menor de idade também, né, pessoal? Era para eu ter falado isso desde o começo do vídeo, mas o que eu tenho para falar aqui ainda dá tempo, né, pessoal? O que acontece com o TDI é o seguinte, é uma doença extremamente nociva, né? Ela é uma doença extremamente que causa sofrimento à saúde, né? E ela aparece, pessoal, por causa de traumas, devido a pesquisas. Na verdade, os médicos não têm total certeza, mas ela é causada por traumas muito, mas muito forte e de muita intensidade, tá, pessoal? Não é qualquer trauma, que fique bem claro. Tem que ser um trauma de muita intensidade e muita constância, tá, pessoal? Fica bem claro, que fique bem claro isso aí, para não ter confusão aí, tá, pessoal? O que acontece? É uma coisa que eu já falei, assim, essa doença, ela é bem misteriosa, tá? Os médicos estudiosos ficam bem intrigados, porque essa doença, ela sim realmente acontece coisas com a pessoa, como no filme realmente. Pode aparecer cicatrizes quando muda de personalidade, depois a cicatriz sumir, pode ter mudança na cor da pele, na cor dos olhos, a pessoa pode passar a ter diabetes quando muda de personalidade. Teve casos de pessoas que ficaram com câncer quando mudou de personalidade, quando voltou o câncer sumiu. Então é uma doença muito misteriosa, se confunde muito com a área espiritual, que também pode ter a ver também, né? Aí é um outro assunto, né, que tem que se aprofundar. Aí com outra área, um outro especialista, né, que é um padre, um pastor, mas é uma doença muito misteriosa, tá, pessoal? E tem que ter tratamento, tá? E ela é muito rara, tá? Bem clara, bem claro, ela é muito rara essa doença aí, tá, pessoal? A maioria das pessoas tá aí com transtorno narcisista ou sobre algum estresse, tá, pessoal? Esse é o vídeo de hoje aí, explicando um pouco sobre essa doença aí. Tá bom, pessoal? Valeu.